Tá. Coloca tudo certinho. Outra coisa, ele às vezes fala na argumentação literária e na argumentação jurídica, ele mete o pau na literária. Então, dentro do processo jurídico, ele usa a literatura sem passar. Ele estabelece a divisão, a fronteira, o limite. O homem é impressionante. Agora, ele usa aquele negócio que eu até que não uso muito, até anotei, o processo do cerne, da essência, que é o motor que a gente fala, ele usa o processo da mola. É a mola. É o que impulsiona, né? Até um certo ponto, a mola aí é o detonador, é o processo de gatilho. Tá certo. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 31 de maio de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1584. Ele tem 3 páginas, 30 logias e 7 máximas. O tema, preço do ideal. A especialidade, holomaturologia. Definição. O preço do ideal é o valor exigido para a consciência lúcida alcançar melhor condição evolutiva por meio dos autoesforços, no âmbito da atual sociedade intrafísica ainda patológica. O valor da conquista da condição ideal, o preço da tenepse, o preço do complexo, o preço da condição da dispersidade, o reencaminhamento, a autorreeducação, o acerto de rota, o manual pessoal de prioridades. Agora, a remissiologia tem 15 itens, nós ressaltamos. Autoparapercepciologia ideal, correção de rota, parceiro ideal, ranking de prioridade e trinômio prioridade, desafio, autossuperação. Agora, a frase enfática. A consciência permissivista, homem ou mulher, sempre vale o esforço de pagar o preço justo e compensador para alcançar com auto-organização níveis evolutivos mais avançados. Você já paga o preço justo para alcançar algum ideal evolutivo? O preço pago é baixo ou elevado? Agora aqui as perguntas. No livro Projeções da Consciência, é citado sobre consciência que estava se preparando para ressomar, tendo como objetivo um trabalho dentro da engenharia eletrônica. Mesmo estando fora do âmbito da conscienciologia, poderia essa situação também ser considerada uma proex? Sim, até um certo ponto é uma programação de vida. O cara está preparando para renascer, lógico que é. Agora, poderá ela desenvolver a mesma quando já está ressomada, ou nesse caso ela vai passar a vida inteira dentro da mesma ex? Não, depende dela. Quando a pessoa está desenvolvendo isso, é porque a pessoa tem talento, ela não vai falhar nisso. Possivelmente não. Você deve estar falando, é o caso do Tancredo. O Tancredo está trabalhando nisso. Ele já está aí já há algum tempo. Você poderia falar quais são os macetes e procedimentos para fazer a blindagem da alcova antes de dormir para quem não domina o EV e não tem muita sensibilidade energética? O processo só tem um, né? Domina o EV. Eu não vejo saída, não. O resto é tapeação. Eu aqui não tapeio ninguém. Pelo menos faço uma força danada para não tapear ninguém. Eu falo tudo na cara, soco no queixo, fratura exposta, impacto terapia, como sempre. Às vezes eu falo até devagar, para que o impacto vai também devagar, né? Que o impacto pode ser em alta velocidade, pode ser também moderadamente veloz. É isso? Então, o processo todo da blindagem energética da alcova tem que ter alguma coisa para esterilizar a energia. Então, é melhor você começar a mexer com estado vibracional. Eu não vejo saída para isso. Pessoas que trocam de namorado constantemente podem vir a ter
Que tipo de consequência energética negativa? Não. A pessoa já tem essas consequências negativas, porque isso é a promiscuidade. A promiscuidade é um tipo de prostituição light. É, vamos dizer assim, a entrada da prostituição, né? É o tipo, é a promiscuidade. Então, isso aí é bom a pessoa ver, porque mostra uma imaturidade total em matéria afetiva que reflete na vida sexual da pessoa. É uma imaturidade. Então, é a pessoa que não está ainda madura, não assentou as experiências, principalmente do ponto de vista afetivo, que leva para a sexualidade. Pensa nisso. Essa pessoa está numa pior, ainda não está ainda 100% arranjada. E promiscuidade, como você está falando, quer dizer, troca toda hora, isso tem pessoa que se acostuma tanto com isso, que depois casa com 10. É tipo Elizabeth Taylor. Né? Lá em Hollywood está cheio de gente assim. Qual seria o benefício que um espírito pode adquirir quando em estado de coma, por exemplo, durante 10 anos? Qual seria o propósito disso do ponto de vista da conscienciologia? Primeiro, uma condição dessa é um processo patológico. Problema patológico não foi feito para arrumar a pessoa. Aquilo é porque acontece, as coisas ocorrem, a pessoa está predisposta. É um problema de nosografia, de parapatologia, etc. Tal. Agora, o estado de coma, ele pode ser positivo do ponto de vista daquilo que ocorre com a UTI. Aquela pessoa que fica na UTI durante muito tempo também. Por quê? Ela fica ajustando alguma coisa antes de dessomar. Isso pode atenuar, mitigar, minimizar, diminuir o efeito de assediadores depois que dessoma. Porque ali há um processo de evocação, etc., e há uma mexida, né, no problema do assédio, da interprisão glutucárnica. Então, o processo de coma é a mesma coisa desse processo da UTI, daquela pessoa de muita idade que está na UTI, etc. Minha irmã, há menos de um mês, ficou sabendo que o filho de 31 anos fumava maconha há 4 anos. E meses e 1 ano com crack. Ela está em estado de choque, vivendo através de medicação. O rapaz está internado numa clínica, não sei se está dando certo, pois a clínica mandou de volta a partir do momento que ele quis sair para passar 2 dias fora da clínica, rompendo assim com as regras da instituição. Qual a orientação nesse caso? Seria bom ver, ele tem pai? Existe alguém que tem ascendência, do ponto de vista moral, em cima do rapaz? Ele é sozinho? Se não tem, seria bom arranjar aí um psicólogo, o ideal, um psiquiatra, no caso. Um psiquiatra para ver as coisas e fora dessa instituição. E outra coisa, examinar se a instituição acertou ou errou. Se ela errou, tira de lá e põe ele em outro lugar. Agora, de qualquer maneira, é bom internar o homem, porque se ele já usou crack, 1 ano de crack, a cabeça já não está normal. Ele já quis sair de lá porque está alterado. Ele já é para mim, sem conhecer. Ele é um psicopata, quer dizer, ele é um doente mental. É preciso ter psiquiatra nisso. É o ideal, né? E se não tem ninguém, é preciso arranjar aí alguém que tem ascendência sobre ele. Tem que começar pelo psiquiatra. Agora, o psiquiatra, nesse caso, o ideal é fora dessa instituição. Sou grande simpatizante das ideias da conscienciologia. E mesmo vivenciando o dia a dia de casa espírita, busco, através dos cursos que ministro, levar as pessoas à reflexão de maneira saudável, não dogmática, racional. Às vezes me pego até defendendo alguma de suas ideias. Porém, tenho percebido que o ambiente extrafísico de nossa casa tem se tornado antagônico às minhas ideias. Óbvio. Mas percebo que é necessário ao movimento espírita ter uma visão mais lúcida. Assim persisto com o meu trabalho. Tenho amparado alguns conscienciólogos, aqui de Blumenau, na geração de grupos de estudos conscienciológicos na FURB, a nossa universidade, mas que me parece bastante prematuro.
O que mais me toca é a dúvida, persistir ou recuar. Olha, você tem que pesquisar o que você quer de fato e decidir. Esse negócio de ficar com um pé num barco e o outro pé no outro barco, os dois barcos vão naufragar e você também no meio. A regra é essa. A gente tem que definir qual é a pista principal, aquilo que a gente quer e o objetivo que está lá na frente. Agora, o que se passa na sua casa? Como você está levando o processo da conscienciologia lá para dentro da casa espírita, os espíritas, principalmente os guias cegos, não permitem uma coisa dessa. Você está invadindo o ambiente deles. Então eu te pergunto, você é sincero com eles? Você está sendo sincero com esses conscienciólogos? Então você tem que arranjar uma definição também de sinceridade. Agora, esses nossos amigos, mesmo você deixando a casa espírita, eles vão estar atrás de você pelo menos durante uns 2 anos. Se você já trabalha lá desse jeito, tem possibilidade de conversa, de comunicação lá dentro. Eles não permitem perder o soldado. Eles acham que isso é uma derrota, que isso é uma retirada, uma traição. Então, pense bem. Agora, defina. Se você ainda é muito espírita, fica por lá. Esqueça a conscienciologia. Agora, querer levar a conscienciologia para um ambiente que é totalmente contra o processo, hostil a você, que você está sentindo na sua casa, isso não é um bom trabalho. Isso não é bom. A gente tem que fazer uma assistência, que a gente tem assistência de amparador de função. Do jeito que está aqui, não. Os guias cegos não estão deixando você trabalhar direito. Uma outra coisa, você quer melhorar? Saia da casa espírita e comece a praticar TENEPS. Você aí vai superar isso tudo em pouco tempo, não sobra nada. Mas agora, veja, eu não estou dizendo para você fazer isso direto, não. Decida o que você quer. A única coisa que eu te peço é a seguinte, não fica com um pé nos 2 barcos, você vai afundar tudo. Sou uma pessoa muito ligada. Outra coisa, nessa questão, eu posso falar com autoridade. Eu tinha 34 anos quando eu deixei o movimento espírita. Fazem aí 44 anos que eu deixei. Foi a primeira fase da minha vida. Depois eu mudei tudo. Porque não dava. Eu tentei isso tudo aí que você tentou. Arranjei até outros dons para ver se ajudava. Chamava TENEPS de passo para o escuro. Não adiantava. Por quê? Eu recebi livro da André Luiz, está lá falando em chakra, está falando em corpo mental, aquela coisa. Ninguém topou a parada de pesquisar o negócio, ninguém pesquisa. Está tudo estacionado, fossilizou, está parado, estagnado. Virou uma seita cristã. Eu não sou contra a seita cristã, não. Cada um procura aquilo que queira. O espiritismo é isso hoje. Não adianta ter muita esperança de melhorar, porque não vai. Coagulado, engessou. Sou uma pessoa muito ligada à família, mas às vezes tem momentos em que fico muito ansiosa e irritada. Já busquei fazer diversos cursos de meditação e yoga, mas a irritação passa por alguns momentos e sempre volta, descontando os meus entes queridos e namorados. Você acha que esses cursos de projeciologia e conscienciologia me ajudariam? Olha, garanto, desde que você queira mudar. Não adianta nada fazer mais um curso se você não quiser mudar. Se você quer mudar, vale a pena. É uma porção deles que pode te ajudar, sim. Agora, veja, você vai ter que se enfrentar. Não tem outro jeito. Agora, gente, eu estou aqui com uma revista que é super interessante. Saiu agora recentemente. Ela tem aqui numa página, na página número 30, e tem as supernovas, está falando sobre processo de ciência, etc., e tem a seguinte informação. Telefone celular faz você babar mais. Uma experiência feita pela Universidade de Jerusalém descobriu que as glândulas salivares são estimuladas pela proximidade do celular. Quem usa o aparelho encostado na orelha direita produz até 254% mais saliva do lado direito da boca e vice-versa.
O efeito supostamente é causado pela radiação eletromagnética emitida pelo celular. Quer dizer, já comprovaram aqui que tem o efeito eletromagnético do celular, que eu falo há quantos anos? Isso aqui é um fato palpável já do problema do celular. Tem coisa muito pior do que isso, mas eles nunca falaram assim. Esse aí começou a saliva, já estão começando a pôr as manguinhas de fora para mostrar a realidade. Agora, gente, aqui eu estou com os dados da Gazeta do Povo na internet. Foi colocado agora de madrugada isso aqui, Gazeta do Povo, chamado Voto Consciente. Tem uma série de coisas e tem também a foto aqui da colagem sobre a entrada do portal do bairro Cognópolis. Agora, então, eu vou ler para vocês só alguma coisa. Está perfeito esse artigo colocar isso. Quem escreveu aqui é o Gabriel Azevedo, da sucursal especial para a Gazeta do Povo. Agora, ele fala: participação coletiva. Bairro de Foz vive experiência de democracia pura. Conselho aceita voto de quem mora fora, mas possui ligação com a comunidade. Agora, Cognópolis, Foz do Iguaçu, oeste do estado, Conselho dos 500, é a cidade do conhecimento, 17 instituições voltadas ao estudo da conscienciologia, termo proposto em 1988. O complexo é situado em Foz do Iguaçu, formado por uma área de preservação ambiental, condomínios residenciais, um centro empresarial de convenções e um campus para unidades de pesquisa, entre elas o Centro de Autoestudo da Consciência, da Conscienciologia, CAEC, fundado em 1995. Tudo integra a Cognópolis. Agora, Alexandre Baltazar é do Centro Cultural, falando sobre o Centro Cultural Loteca, projeto doado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com as exposições de mais de 500 mil objetos de estudo e pesquisa, como livros, etc. 700 lugares para um teatro e um centro de eventos com capacidade para até 10 mil pessoas. Agora, lá nós vamos ter também, para homenagear, salas com acervo fixo das famílias Niemeyer e de Juscelino Kubitschek. A entrada lá da Cognópolis, tudo é franco. Atualmente é franca a entrada. Atualmente são 550 pessoas que participam da Conscienciologia em Foz. Fala também o Júlio César Garcia, que é um dos coordenadores do Conselho. Ele fala sobre também o Baltazar, o Alexandre Baltazar, sobre o portal da Cognópolis. Menores de 16 anos não têm direito a voto. Agora, atualmente o Conselho é formado por 240 pessoas. No livro Democracia Pura, o advogado e filósofo José Vasconcelos explica que o modelo baseado no conceito ateniense da democracia é o único que garante a participação popular efetiva. Eleição e relativa à liberdade também pode existir em ditaduras. O Irã, por exemplo, regime ditatorial totalitário, tem eleições. O Brasil, na ditadura Vargas, em diversos momentos gozou de relativa liberdade de expressão. Cita: em sua avaliação, democracia só existe quando todos os cidadãos possam participar efetivamente das decisões nacionais e possam também exercer o controle dos detentores dos poderes. Agora, segundo Vasconcelos, mesmo que no país existam apenas 67 milhões de internautas, é possível implantar a democracia pura usando a internet como ferramenta. Sobre a experiência de democracia pura em Cognópolis, o advogado afirma que esse é um fato histórico para o Brasil. Acredito que se trata de um fato de extraordinário valor para a cultura do nosso povo. É um processo que revela toda a viabilização da democracia pura em termos de decisões nacionais e não emocionais. Vale ser visitada e divulgada pelo Brasil. Então, vendo que é uma coisa séria. Ele estudou, a gente assina embaixo. Está perfeito, que é o nosso pensamento mesmo. Não houve distorção de nada. É a verdade daquilo que nós estamos querendo enfrentar com a democracia pura. De modo que é o preço do ideal. Tá certo?
Vamos chegar lá, pouco a pouco a gente chega lá. Valdo, você comenta aqui também que o preço do ideal tem a ver com o gargalo, né? É um dos aspectos. O gargalo, normalmente, a gente deve prevê-lo quando estabelece uma meta, um planejamento. Mas ele pode ser também planejado, em alguns casos, considerando ainda na intermissão e preparando a vida? A maioria, né? Planejado. Todo mundo fez isso. Todo mundo sabe que ia ter gargalo. Outra coisa, não só um, às vezes mais de um. Agora, tem aquele gargalo básico, fundamental, essencial, que interessa, né? Então, esse, muita gente já fez previsão, já sabe o que ia acontecer. Agora, uma coisa muito séria é você pensar nos efeitos da ultrapassagem do gargalo. Você sobrepujar aquele empeço, aquele obstáculo. Isso é seríssimo, porque a hora que faz isso, a pessoa entra num patamar de reciclagem aonde a vida dela se torna mais fértil, mais útil, mais profícua, mais eficaz. Isso é muito sério. Então, vale a pena buscar esse objetivo pelos resultados que ele oferece. Entende como é que é? Agora, o gargalo, ele nunca é fácil de você tirá-lo apenas dando uma piscadela. Não dá. Tem que ter esforço pessoal para ver o que tem, porque ele afeta quase sempre o processo do temperamento da pessoa. Gargalo e temperamento são coisas que andam juntas. Entende? Não tem jeito. Agora, se você também for a rigor, o que é que não anda junto do temperamento? Tudo anda. Mas o que eu estou falando aí é chamando a atenção para esse aspecto. Então, o caráter da pessoa e o gargalo têm uma união íntima, está assim, um com o outro. Então, é muito importante pensar nessa condição. Agora, o preço do ideal. Toda pessoa tem um ideal, mesmo aquela que seja um delinquente. Ele tem. O cara, por exemplo, tem o ideal de assaltar o banco. Ele quer sair bem com aquilo é um problema para ele. Mas veja, a gente então, em primeiro lugar, você tem que escolher qual é a estrutura do seu ideal. Qual a característica, qual a prioridade, qual a qualidade, como é que você qualifica? Você adjetiva seu ideal em qual linha de conhecimento? Isso aí é seríssimo também. Vale a pena pensar. Você entendeu, né, o processo de temperamento com o problema do empeço, obstáculo, entende? O travão. Esse é um dos motivos também que o gargalo vai variar de pessoa para pessoa, né? O mesmo empreendimento podem ter. Agora, por exemplo, tem pessoa que às vezes ela começa a acabar com um gargalão, acabando com um gargalinho. Começa com a coisa pequena. Às vezes ela vê, não, para eu atingir isso aqui, eu tenho que subir esses degraus para chegar lá em cima. Lá, então eu vou pensar no assunto. Então, isso aí está dentro do processo da PROEX, daquele problema do curto, médio e longo prazo. Agora, você tem que lembrar o seguinte, mesmo nesse processo aí, existe também o longuíssimo prazo. Quase sempre o longuíssimo prazo é a hora que transcendeu a dessoma. A pessoa já voltou para a intermissão. Aí a coisa muda, porque aí já transcendeu a PROEX. Ou a pessoa fez o complexo ou não, ela aí agora tem que decidir o que vai acontecer depois. Esse seria o longuíssimo prazo. Quando começa a trabalhar o autorrevezamento, a pessoa já está focando nisso. Já está focando, mas veja, autorrevezamento é uma coisa, e a execução da próxima PROEX é outra. Então. Agora, é lógico, o autorrevezamento vai ajudar demais. Ela já pensando no autorrevezamento futuro. Por exemplo, você já deve ter notado, eu sou uma pessoa mais ou menos tranquila com esses assuntos. Sou ou não sou? Sem dúvida. Agora, você acha que é baseado em quê? Você acha que eu sou bobo? Eu sou visionário? Por exemplo, será que eu invento isso tudo para me satisfazer? Presta atenção. A minha experiência, né? O processo da retrocognição, por exemplo, eu sempre falei isso para vocês, o problema de parapsiquismo
me dá uma solidez de posicionamento. Quer dizer, um posicionamento sólido. Agora, esse posicionamento sólido, ele vem em quê? Na hora que você já teve muito tira-tema, o tira-dúvida, o tira-cisma. Então, o dilema, a dúvida, o mais ou menos, o talvez, tudo isso ficou para escanteio. Aqui já não está mais dentro da minha linha. Eu já sei o que eu quero. Eu vou no caminho que eu preciso. Por exemplo, se eu dessomo, não faz mal. É uma questão de mudança de dimensão. O processo é que eu não mudei o meu objetivo. Então, veja, é isso que eu desejaria que todo mundo entendesse. Porque cedo ou tarde, independente do que está acontecendo comigo, daquilo que eu estou falando, cada um vai chegar nisso. Isso é inevitável, isso faz parte da evolução. Agora, o dia que você admite algo, ou um posicionamento, ou uma condição consciencial, que faz parte, inevitavelmente, que está na estrutura da sua evolução, aquilo é ponto pacífico para você. Mas você não pode vender isso para os outros. Você não pode chegar e colocar isso como faca no peito para as pessoas. Você tem que dar um exemplo. Não, eu sou assim. Então, por exemplo, eu não sou bom exemplo, uma porção de coisa. Mas, para isso, eu sou. Por isso que eu falo, eu sou uma cobaia grande para vocês. É bom vocês me estudarem. Vale a pena. Agora, até para ver meus erros. Agora, isso que você falou da mudança de lado, que chega um ponto que pouco importa, né? É paradoxal, né? É paradoxal. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, você está no fluxo do trabalho. Não tem saída. E não tem solução de continuidade, não, né? Tem. Independente da dimensão. É muito difícil. Agora, ó, essa noite, tá, depois de eu trabalhar 4 horas, eu tive no pós-fácil, no original, eu estava vendo as coisas, eu escrevi uma página inteira lá sobre o assunto, eu quero ver o que eu vou fazer com isso. Mas o problema todo é o seguinte, é uma coisa mais que normal, natural, muitos de nós pensamos, mas eu nunca cheguei a concatenar isso, as ideias, em palavras. Então, por exemplo, uma das coisas sérias é o problema da afetividade, da fraternidade e do egoísmo. Do seguinte modo. Por exemplo, olha só o paradoxo terrível que é a própria vida humana. E esse é terrível, esse não tem jeito de superar. Ele é assim. Uma pessoa vem cá, ela tem uma vida mais ou menos boa. Ela serve de exemplo, seja na política, seja até na arte, no esporte, na ciência, na filosofia, em algum lugar, na didática, na educação. Ela, todo mundo gostava dela. Chega num certo ponto, a pessoa vai embora, ela dessoma. Todo mundo fica chorando as mágoas. Fica aquela currumaça, ou uma fileira, ou uma legião, um regimento de órfãos e viúvas daquela pessoa. Agora veja, ele às vezes então morreu com 38 anos, ou às vezes com 40, 35 anos. No entanto, deixou a marca da vida dele de uma maneira positiva na situação, seja um homem ou seja uma mulher. Todo mundo ficou chorando as mágoas. Agora veja, esse choro dele voltar para essa turma quase sempre não vai acontecer. Por quê? Se ele dessomou, isso é que é o paradoxo, se ele dessomou muito novo, é porque aquilo já estava registrado para ele passar. Aquilo era apenas uma cereja do bolo que ele colocou no reajuste do resgate que ele estava fazendo. A hora que ele dessoma, ele vai ter uma coisa muito maior do que aquilo vai fazer. Na hora que ele vai ter uma coisa muito maior, pode ser que muito daquele regimento que ficou para trás não vai ser o regimento dele mais. O direto vai ser outro. Você entendeu? Por quê? Ele subiu de patamar, o gargalo é outro. Aí é que entra o longuíssimo prazo. Você entendeu isso aí? Agora, esse paradoxo, o povo não entende. Agora, tem pequenas coisas que a gente pode ver. Olha o caso da minha mãe. Ela lá, como professora, aquele processo de fazer assistência a vida inteira, sempre fazendo assistência e tal. Ela dessoma. Já dessomou com 67 anos. Passou lá. Na mesma hora eles deram aquele monte de serviço para ela, ela pegou outro nível de curso intensivo, a situação toda,
se engajou com as coisas lá que precisava lá do EM, eles foram embora para a Finlândia. O povo fica recebendo mensagem dela aí, que é pseudo-mensagem, porque mensagem psicografada é 90% da besteira, né, do povo, de modo geral. Agora, então, você veja, será que ela vai ter contato com esse povo todo de Monte Carmelo, da área de Minas, aonde tem nome, a instituição até com o nome dela? Você está entendendo? Professor. Vocês começaram a entender o que é o monopólio da própria evolução em cima da pessoa e o antagonismo de uma condição dessa que cria um paradoxo terrível. Agora veja, a gente não pode ficar bobeando na praça que o jacaré da evolução nos pega. Se tem que ele abraça. Agora veja, é um negócio. Eu estou falando isso não é por causa do caso da minha mãe, é por causa de outros casos, você está entendendo? Mas isso eu vi muito mais certo que a da minha mãe, com maior repercussão. Isso é o CMP da atividade. É. Na hora, então, que a pessoa... A hora que muda, como é que fica? Outra coisa, ele tem que seguir aquilo, porque o que interessa dentro do maxi-mecanismo multidimensional e interassistencial é a pessoa produzir mais em favor das outras consciências. Ele vai produzir mais. Agora veja, não interessa se alguns ficarem chupando o dedo aqui atrás. Entende? Eles têm que arranjar umas mamadeiras por aí afora. Professor. Vocês estão começando a entender, então, o paradoxo do processo da fraternidade, do amor, da simpatia, da empatia. Há um paradoxo nisso tudo no problema da evolução. Agora veja, eu tenho visto casos iguais a esse desde a minha infância. Eu estive procurando agora, assim, dentro da minha memória, marcando as coisas todas, mas é um monte de gente. Eu vi isso tudo quanto é lado. Eu mesmo, na minha infância, sofri isso. O Zé Vitoriano, por exemplo, que morreu lá de avião. O outro cara que eu comecei a entregar marmita com 5 anos, que me adorava, o homem. Ele morreu muito moço. Esse morreu, acho que tinha 30 anos. Assim, há um monte de gente. Alguns desses eram fora de série. Por exemplo, o Zé Vitoriano era uma pessoa impressionante em matéria de tudo certo, tudo correto. Ele é que era o gerente do cinema. E me convidou, que eu comecei a trabalhar, acabei também junto à gerência lá com ele. Entendeu? Eu tinha 10 anos. Aquilo me criou. Mas como? Como é que a vida faz um insulto desse para mim? O Zé Vitoriano era a última pessoa de quem de morrer. Você está entendendo? Mas não era só por causa de mim. Todo mundo gostava do homem. Ele dessomou junto com um parente meu, que era casado com uma das minhas primas. Os dois estavam no avião. O avião caiu. Entende? Agora, para entender isso, é lógico que eu lá na minha infância, lá ainda teenager daquele jeito, eu tinha uma certa dificuldade para entender, né? A realidade eu queria saber, eu queria pesquisar, eu queria perguntar, eu quero saber por quê. Eu fui lá para ver os corpos, os cadáveres, tudo preto, que pegou fogo no avião, né? Chegou aquele verdadeiro, parecia que tinha saído do, você está entendendo, do churrasco. Todo mundo virou churrasco, os dois viraram churrasco. Parecia os ossos, tudo preto, dentro da carne escura. Negócio. Mas eles foram preparados, tudo arrumadinho para ser enterro, a cidade inteira compareceu, sabe, no enterro dos dois. Mas eu fico lembrando, a partir do Zé Vitoriano, quantos eu não vi, desde o movimento espírita, gente fora de série. E morrendo aí com 30 anos, 35 anos, sem mais nem menos de uma hora para outra, quando ninguém estava esperando. Agora veja, isso é o que é? Mini Proex. Pensa a Mini Proex, você vai começar a entender aí como é que o negócio é sério. Essas relações que o senhor trouxe agora, relações conviviológicas, o senhor disse que as pessoas ficam chorando porque a relação ou as relações foram boas, estava tudo homeostático, tudo limpo. Esse é o fato pelo qual as pessoas vão mudando de grupo? Quando a coisa estabiliza, equilibra, torna-se homeostática? Porque lá ela vai ter gente, ela vai ajudar mais, em maior número, melhor qualidade, alteração.
Tudo é um processo de expansão. Outra coisa, as escolas mudam os professores. Sim. É a mesma coisa. É a evolução. Né? Agora, o que é duro é que há um paradoxo. O povo fica chorando as mágoas com o povo lá e querendo encontrar, e aquela pessoa às vezes não vai encontrar mais com ele. Entende? Mas justamente não vai encontrar porque mudou a a relação. Mensagem, agora vem outros. Sim. Vamos ver a mensagem do próximo que apareceu para a turma. Tem que ver. Uhum. Ou seja, no momento que qualifica, não precisa mais estar puxando. Então isso é uma coisa para se pensar, né? O choque que isso faz. Professor, quantos anos tinha o Zé Vitoriano quando ele dessomou? Quantos anos tinha o Zé quando dessomou? Zé Vitoriano, o Zé Vitoriano. O Vitoriano faz muito tempo, eu não vejo. A idade dele? Não, a idade dele eu não sei quanto ele tinha, não. Era jovem? Ele era bem disposto. Mas não era jovem, não. Meia idade. Tinha família, tinha tudo. Agora, isso foi em 1942. Sim. Eu tinha 10 anos. Valdo, mas como é que a gente pode discernir, mais ou menos, quando é um processo desse positivo de mini-ProEx e quando é um acidente de percurso? É a hora que os fatos todos confluem para colocar a coisa com muita lógica, lucidez, mostra tudo racionalmente. Por exemplo, um caso sério, que é outro também processo de avião que eu segui, que eu já falei aqui, é o do Condorcet Silva, meu colega. Ele sabia que ele ia morrer cedo. Agora veja, nesse caso ele tinha autoconsciência, ele acabou sendo aviador. O avião caiu, ninguém ficou sabendo mais nada dele. Agora, é muito estranho tudo isso. Mas, por exemplo, entende? Isso aí é só extrafisicamente para ele saber o resultado mesmo. Você começou a ilustrar que a pessoa poderia ter um destaque em diversas áreas, nas artes, ciência, tal, esporte. A gente pega, por exemplo, o Ayrton Senna, que até se encaixa um pouco do que você estava falando. O Ayrton era pirado. Então. Ele teve projeção fora do corpo, ele admitia isso. Era risco maníaco. Continuava arriscando a vida, ele era risco maníaco. Ou da Fórmula 1, você não pode contar com ninguém. Todo mundo é risco maníaco. Então, por isso que eu quero saber quais seriam os critérios realmente para a gente começar a ver pelo menos hipóteses de ser... Vamos pegar outro caso, o Sérgio Vieira de Mello. Foi com 55 anos, mais ou menos, que ele faleceu. Não, mas esse aí já está dentro dos trâmites. Né? Lá já se esperava uma coisa. Já se esperava. Ali é uma coisa, um desastre anunciado. Ali já se espera. Também não dá para considerar. Tudo você tem que ver quem é. É esse povo que já é aquele ídolo, aquele ícone de um determinado local, uma cidade, um país, uma coisa, que todo mundo fica chorando depois. Às vezes o cara é moço, vira herói, entra na história, aquele negócio todo. Muitos desses vieram só para colocar a cereja no bolo. Tinha muita coisa mais para fazer com aquilo ali, tinha que mudar de patamar. Temos que estudar, né? Valdo, levaria em conta a ficha da pessoa, então, é isso? Sempre. Sempre tem a ficha. Professor. Agora, aqui no objetivo, você já tinha falado a questão do pedágio, né? O pedágio com preço prefixado. Aí, isso aqui é sério, aqui eu posso ler para vocês para a gente ver. Aqui, ó. Fala em desagrado, desconforto. No início, em geral, todo alto esforço para se alcançar o objetivo ideal da autossuperação, o melhor, o máximo, a autocorreção, a autocosmoética, a evolutividade, a mega maturidade, a mega prioridade, até a consciência renovadora ou reciclante ultrapassar o gargalo ou levantamento da poeira, exige o pedágio com preço pré-fixado. É o desagrado, o desconforto, o incômodo, o pré-requisito, o percalço, a vicissitude, o autossacrifício. Consistindo tal estado de coisas, o resumo dos autoenfrentamentos inevitáveis para qualquer consciência no percurso da autoevolução. Isso aí é o resumo de tudo. A dúvida é se só produz desagrado e desconforto. Não existe, pode existir um agrado, um conforto? Pode não, mas agora o problema é o seguinte, toda vez que tem esse processo, você tem que pagar, né? É a crise de crescimento. O pagamento... Pedágio tem valor.
Então, a pergunta, o pagamento do pedágio é sempre desconforto, é isso? Tem que pagar, né? Prevalece não é um desconforto, é pelo menos uma forçação de barra. Fica forçando uma condição perante a pessoa. Isso é inevitável. Faz parte. Não é uma coisa comum, natural, espontânea, que ela recebe aquilo com muita tranquilidade. Ela tem que fazer uma renovação. Gente, tudo que a gente tem que mudar, você está aí. Se eu começar a forçar a barra, se eu mudar de posição, já ocupa alguma coisa com você. Você tem que se mudar. Tem que mexer. Como é que fica? A própria Recim entraria nisso, com um desconforto também. A Recim é o mais sério de todos, porque aí é a pessoa que tem que decidir, ela fazer força consigo mesma, fazer uma reciclagem por dentro. Por fora é muito fácil, porque não atinge a pessoa diretamente. Agora, a reciclagem intraconsciencial tem que haver uma reformulação interna. É íntima. É o íntimo. Mas a Recim está implícita nesse processo. A Recim quase sempre, pelo menos uma parte dela, vai ser, vamos dizer, atingida pelo processo do gargalo. Senão não seria o gargalo. O gargalo, ele muda alguma coisa. Ele cria uma renovação. Sempre vai ter. Então, como é que fica? Entende? A Recim é inevitável. Eu acho que não tem jeito, de modo geral, em tese, não tem jeito de fugir da Recim. Cedo ou tarde, ela é atingida. Ela é chamada às contas. A pessoa tem que fazer alguma coisa a favor dela. Você falou também antes, você tinha falado o temperamento, que também está implícito aí com essa Recim. O temperamento é por causa da Recim, né? É a Recim. A Recim é difícil justamente porque fere o temperamento da pessoa. Ela é obrigada a fazer uma coisa mais profunda. Não pode ser uma coisa apenas de aparência, de rótulo, você está entendendo? Apenas superficial. Tem que ser uma coisa de profundidade, tem que entrar no cerne. Mas esse desconforto, nesse momento é tudo desconforto, desagrado, mas no momento para frente vai virar conforto. É processo. Pois é, mas a pessoa já entra já com essa esperança. Ela sabe que ela vai ter alguma coisa que vai ser a recompensa dela. Aquele esforço vai ser recompensado. Isso aí é que é o sério. Agora, uma boa parte disso, essas coisas existem por um motivo único. As pessoas são acomodadas. Elas não querem sair, elas estão numa inércia. Não quer ser abalada por nada. Não faz marola aí. Calma. Nenhuma marolinha. É isso. Então, na hora que ela se vê obrigada, que ela está encantoada pela própria vida, a sair daquela zona de conforto, como a turma fala na psicologia, ela se vê a braços com a renovação inevitável, não tem jeito. Mas ela teria... Agora, uma boa parte quer fazer negocinho. Ele vai querer fazer um negocinho, fazer o desconto, tirar a vantagem, lei de Gerson, aquela coisa toda. Então, ele quer apenas fazer uma coisa, que é apenas uma mudança de imagem, que é uma meia-verdade. E meia-verdade quer dizer mentira. Mas, na verdade, ela teria também, como pergunta, um medo do autoenfrentamento também. Ela tem medo de se autoenfrentar. Não é só medo, não. Às vezes é moavidismo, né? A pessoa não quer fazer um esforço um pouquinho mais. Junta com ela não quer transpirar nada. Quer ficar na dela. Tem certas pessoas que eu insisto muito, como vocês sabem, sobre o processo de esteira aeróbica. Tem gente que não quer saber disso. Arranja tudo quanto é desculpa para falar para mim. Mas está muito cara a esteira aeróbica. Hoje eu falei para vocês, teve um cara que eu dei uma só para liquidar com ele. E valeu. Sabe por quê? O negócio repercutiu na família, porque eles ficaram sabendo do negócio. E ficou assim, todo mundo olhando para ele, né? Criou um problemão na família. E não era da minha família, não, é gente de fora, meu amigo. É que a circunstância estava favorável lá para arranjar uma esteira, eu arranjei na hora. Eu gostaria um pouco que o senhor falasse da interação
entre reciclagem interna e reciclagem externa. Porque uma pessoa pode mudar externamente sem ter feito uma reciclagem interna, mas pode acontecer da reciclagem externa ajudar também. É uma reciclagem que eu estou falando, apenas de fachada. Essa de fachada, de rótulo, superfície, de aparência, isso não é reciclagem. Ela não ajuda. Não. Pelo contrário, ela está se tapeando. Isso é autoassédio. Sim. É autocorrupção. Mas e o contrário? A reciclagem interna, ela provoca uma reciclagem externa? Externa sempre. Agora, a externa nem sempre provoca a reciclagem. É isso que eu queria saber. É o contrário. Entende? Agora, a interna sempre vai afetar hábitos, relacionamento, o modo, a convivialidade, alguma coisa vai mudar. E outra coisa, as pessoas veem que a pessoa mudou. Toda pessoa que muda o temperamento é pior do que raspar a cabeça. Todo mundo percebe. Todo mundo vê. Não tem saída. Por exemplo, raspou a cabeça. A pessoa que tem cabelo, raspou a cabeça, todo mundo vê, né? Está na cara. Se ela não chegar de chapéu ou qualquer coisa. Agora, se chegou e viu, todo mundo viu que houve uma mudança. A mudança de temperamento é pior do que raspar a cabeça. Todo mundo vê. A coisa óbvia, com o tempo. Tem que conviver com a pessoa, ver como é que é. E afeta mesmo, gente. O processo de temperamento é a base, é o que está lá, é a nascente do rio, entendeu? O que eu estou perguntando, a água muda. O que eu estou querendo perguntar é se alguma mudança externa, por exemplo, nos hábitos, na maneira de falar, na maneira de olhar, podem impulsionar uma mudança interna. Pode. Sem que isso seja só uma aparência. A mudança interna é mais que poderosa. Impulsiona isso aí. É a mudança interna que faz isso. Não é isso que vai mudar lá. Entendi. Você tem que lembrar o seguinte, o processo todo é da cabeça. É a determinação. A maior força que nós temos é a vontade. Se a vontade chegou num ponto, há uma intenção, e aquilo a pessoa determinou, ela então começa a mudar. Por isso que a recém é difícil. Ela movimenta muito a estrutura do max-mecanismo. Se você quiser, o que eu estou falando é o seguinte, o micro-universo da pessoa movimenta tudo em torno dela e dentro dela. Entendi. Pegando o gancho da recém, se eu entendi direito, uma pessoa que ressoma, ela pode, durante o processo do porão existencial, resgatar algum, vamos chamar um defeito ou um trafar dela de uma vida passada? Ou seja, a pergunta é o seguinte, feita recém, existe um risco dela voltar a ter esse comportamento? Sim. Se não fixou bem, tudo é possível. Não põe a mão na cumbuca para consciência nenhuma. A consciência é complexa. Se de ver o que tem. Então, e qual seria uma maneira mais... Eu vivo dizendo aqui uma coisa. A pessoa fez um curso intensivo. Ela vem para cá. Chega aí, ela viu a situação. Junto conosco, por exemplo, às vezes, tudo é favorável. É como se fosse um conceptáculo. Ela que tem aqui, então, uma verdadeira instituição de, vamos dizer, de desencadeamento, de melhoria da vida dela. Entende? Há uma incubadora de renovação e de reciclagem conosco. Com isso, então, ela se impulsiona. Aí ela começa, não, a minha prática eu já sei, já defini, sei o que é, e ela começa a dar os primeiros passos mais sérios naquela direção. Mas com isso, ela levanta poeira, ela começa a se destacar, vem os processos do passado, vem aquelas consciências com quem ela viveu nas vidas anteriores, vidas prévias, e vê. Eles começam a fazer pressão em cima dela. Na hora que começa a fazer pressão, ela sente o golpe lá dentro. Aí ela começa a se retrair, ela fica com medo, retrai. É isso que eu chamo da pessoa pusilânime. Muitas dessas ficam estacionadas, às vezes perde o trek, perde o ônibus da história, o bonde da história, aquilo que devia seguir, ela deixa passar. Por quê? Se acovardou. É o que eu chamo de pusilânime. Agora veja, isso acontece até com gente que fez curso intermissivo. Então por aí você vê, gente, tem que ir com calma e ver.
Agora, muitos desses voltam, são os retomadores de tarefa. Eles voltam, enfrentam de novo a situação. É lógico, quanto mais demorar, pior fica a situação. Não é mais do jeito que era no original, na nascente, no início, naquilo que devia de ser. Então, qual seria a dica, depois de feita uma recém, para que a pessoa concretize bem essa recém, que na próxima vida tenha pelo menos mais dificuldade de retornar àquele trafar? Não, se ela fixar bem e ela começar a produzir e executar a sua programação existencial, ela não volta. Por que ela não volta? Porque ela acaba fazendo alguma coisa, o próprio Max Mecanismos vai dar a ela responsabilidade superior àquele nível. Aquilo dá muito mais força. Quanto mais avançado, ou evoluído, ou desenvolvido seja esse nível, você está entendendo? Que a pessoa tem de tarefa, mais assistência ela vai ter e mais segurança ela vai ter. Então, eu acho que quando chega num determinado nível, não tem jeito da pessoa voltar. Por exemplo, uma pessoa que tem a semiconsciência, está um pé de lá e o pé daqui, mas ela consegue levar tudo direito com cosmoética e fertilizando os altos esforços dela com a evolução. Essa pessoa não volta atrás, não tem jeito mais. Entendeu? Entendi. Chega um ponto que é irreversível, não tem jeito. Seria como se fosse, no nosso caso, por exemplo, fazer alguns trafalhos que a gente pode considerar como um absurdo de 10 vidas para trás. Na nossa cabeça hoje seria um absurdo conceber aquilo, porém uma outra consciência que está menos evoluída, para ele é natural aquilo. Mais ou menos isso, né? E só completando... O problema todo é que a pessoa, tudo que é seu vem para sua mão. Se é bom, você vai se sentir muito feliz. Se é ruim, porque você fez besteira, também você não vai sentir muito bom. Mas tudo vem para sua mão, não tem jeito de fugir. E isso é automático. Por que é automático? Ninguém, não precisa de fiscal, não precisa de interventor, não precisa de juiz, não precisa de evoluciólogo para fazer isso, não. É natural. Por quê? Devido aos afins. Os afins se atraem. Só completando que o Loche tocou no assunto que eu ia tocar em seguida, a questão da diferença de uma macro-PK e uma mini-proexis. Eu pensava que no caso dos acidentes, o senhor sempre cita que acidentes estão muito relacionados com macro-PK. No caso, já falou do acidente de avião, mas era uma mini-proexis. Como que a gente pode, então, não tem nenhum tipo de linha que não possa... Por exemplo, eu acho que no caso lá do avião aí do Zé Vitoriano, o que estava com ele, a gente não sabe por que era, porque ele não era do mesmo calibre, o mesmo nível evolutivo do Zé Vitoriano, o que estava com ele, o avião caiu. Você não sabe. Agora, tudo é um processo... É o passado no meio, circunstância... Então, não necessariamente o fato de ser um acidente de carro, de avião, seja lá qual for, não está ligado ao macro-PK. Pode ser uma mini-proexis, então. Pode ser uma mini-proexis. A mini-proexis pode dar com doença, por acidente, uma porção de coisa. Observa na sua vida, todo mundo, se for observar bem a vida, vai ver que teve caso de mini-proexis que a pessoa viu. Ou seguiu, ouviu falar, ou acompanhou. Sempre tem. Não é todo mundo que tem a vida inteira. É muita gente. Pensa bem, na vida anterior minha, eu tive alguns anos só de vida. Mataram. É isso que eu ia perguntar. Assassinato, por exemplo, é uma mini-proexis? É lógico. No meu caso, eu não tenho culpa nenhum menino. O que é que tinha que ver com aquilo? Me roubaram, fizeram rápido. Mas se você não morresse... Se você não morresse assassinado, você já estava programado para morrer de alguma forma. Não, tinha possibilidade daquilo. Você está entendendo? Porque ninguém planeja assassinato, né? Agora tinha a possibilidade, é o tal negócio, sempre tinha. É igualzinho aquele negócio meu da infiltração. Tinha a possibilidade da opção de coisa. Mas... Aconteceu um acidente comigo. Só que tem que aquele acidente, eu não sei, como eu estava te falando na hora do almoço. Sim. Tem várias hipóteses para isso. Eu só vou saber disso um dia. Mas nesse caso da Espanha, você possivelmente ponderou os diferentes cenários. Um deles era esse. E lá é o seguinte, é muito difícil. Mas se você não fosse assassinado. A criança, ela foi infiltrada a contragosto, porque a minha nem tinha ideia disso. Foi rapidão. Eles roubam a criança, levam para lá. E depois, por causa da criança, eles começam a brigar. A turma entre eles. Acabam matando a criança. Igualzinho esses pais que chegam e matam a filha só para criar um problema para a mulher, que está deixando ele. Aí, agora, semana mesmo aconteceu, os caras
Nosso caso lá foi isso. Com os ciganos foi isso. O meu e o dela. Então, mas Agora, qual seria o plano se você não fosse assassinado? Tudo é a predisposição devido aos processos da Joana Louca, o problema todo. Mas você chegou a ponderar sobre isso? Se você não fosse assassinado, o que aconteceria? Outra coisa, eu já tinha minhas ideias. Escuta, o Zéfiro, há muitos séculos que já tem a ideia de que ninguém morre. Isso tudo é bobagem. Mudar de dimensão, a gente tira isso com o pé nas costas. Não, tudo bem, mas... Ressomar, etc. Para mim, eu não tenho muita... nem ilusão e nem também muita coisa disso, não. Gente, o que é 100 anos? Não é nada. Mas a questão que o Locha está falando é que se o senhor não tivesse sido assassinado, o senhor depois que dessomou descobriu que realmente era necessário aquele assassinato, ou o senhor... Não, antes de ressomar, vocês não entendem o processo, gente, raciocinem. Antes de ressomar, eu já sabia todas as hipóteses. Uma delas era aquela, normal. Mas e se não tivesse morrido, o que aconteceria? Tinha outro plano, outras coisas, o negócio para onde ia. É isso que eu queria saber. Risco calculado. Possivelmente nós íamos aparecer no Brasil. Isso era inevitável. Agora, eu viria com a minha mãe, que era o Chico. Agora, outra coisa, aquilo poderia sustentá-lo durante o tempo, porque durou pouco depois disso, ele morreu logo. Sim. É tanto que ele renasceu em 1910. Isso foi no fim do século XIX. Você viria para o Brasil, você acha que teria uma vida longa ou ficaria numa vida pequena mesmo? Morreria logo? Teria umas coisas para a gente movimentar. Agora você veja, a gente ia começar um negócio, eu menino, com a situação toda, ver o que é que ia dar, né? Para ver. Para ver o que ia dar. É igualzinho o caso, quando houve meu acidente. Eles perguntaram, você quer partir daqui ou quer outro corpo? Não, eu quero esse corpo. Olha, você vai ficar avariado, vai dar uma opção de coisa, que seu negócio aí vai dar tudo. Realmente eles tinham razão. 40 anos depois agora, quer dizer, agora em novembro, vão dar 40 anos exatos. Você está entendendo? Realmente, eu paro aqui, estou ouvindo, o acidente me chama a atenção a cada minuto, tá? Tchim! Mas de vez em quando tem outras coisas muito pior do que isso. Que rachou tudo aqui, né? Cóclea, esse negócio tudo foi embora para o espaço. Muita coisa alterada. Professor. Veja, o meu olho esquerdo, o nervo óptico, rachou isso tudo aqui, e o nervo óptico ficou solto. Saiu do leito. Quer dizer, inundação neurológica. Ele saiu do leito. Uma loucura. Por isso que os caras queriam abrir minha cabeça para ver se ajustava as coisas, colar com super bonder, dar um jeito. Eu falei assim, vocês deixam, numa semana eu vou dar um jeito nisso. Eu vou sobreviver. Os caras vieram, uma semana depois, olharam. Impressionante. Nós podemos trazer uns acadêmicos de medicina para ver o seu caso. Eu falei assim, é a vovozinha. Eu não quero ver vocês mais na minha frente. Principalmente você, que queria abrir minha cabeça. Eu não quero ver você mais. Por favor, me esqueça. O cara queria aumentar a casuística dele do meu caso. Pegava bem. Eu era da gerência, aquele negócio todo. Firma, né? Uma empresa grande e tal. Professor. Eles já tinham muitos casos. O meu era... Você está entendendo? Casos... Eles falam, né, de eleição, é um caso nobre, é isso que eles falam? Na casuística, pesquisa. Professor, sobre na fatologia, segunda linha, o senhor fala aqui do revisionismo. Eu ia perguntar. Queria entender melhor essa condição aqui condição aqui dos cognopolitas. O revisionismo? O revisionismo é o seguinte, você acha que tem chance de uma pessoa fazer qualquer tipo de reciclagem, seja o que for, sem fazer uma revisão? Não. Não tem. Tem que ter o revisionismo. Então, o preço do ideal implica no revisionismo. Agora, revisionismo é uma coisa, revival é outra. Revivalismo é outra coisa. Que um dia eu falei isso, o povo estava entendendo que fosse revivalismo que eu estava falando. Não, revisionismo. É fazer uma revisão. É uma retrospectiva funcional, positiva, evolutiva, entende? Boa, cosmoética. Para gerar uma reperspectivação de valores aí. Isso, para a pessoa ver. Como o Losch fala, como é que chama?
Olha lá. Ô, Valdo. Os agregados, os valores agregados. A retrocognição é isso. Dentro dessa pergunta, que eu ia perguntar isso também, que eu estou numa fase de revisar tudo, né? Estou revisando artigo, livro, revisando minha vida. Agora, uma coisa, hoje é dia do seu aniversário, por isso que a gente vai lá no jantar. É isso então, gente? Ninguém falou nada. Ela está completando 45 anos hoje. 45 mais 23. Jovem. Mas olha, fala aí. Depois tem um docinho para vocês, hein? Eu trouxe docinho aí. Sempre tive vontade de fazer isso, esse ano eu consegui fazer. Nesse processo do revisionismo, eu queria saber a abrangência disso. Percebi que era uma questão de revisão de valores, né, de direcionamento de vida. E eu acho interessante porque cada revisão que a gente faz numa gestação consciencial, por mínima que seja, você sempre também dá um acréscimo dentro de você. Você também faz alguma mudança, algum tipo de reciclagem. Isso também está incluído aqui dentro dessa proposta. Isso aí é que é a reciclagem. A revisão faz parte disso. A revisão está na estrutura do processo da ressexologia. Sobre o verbete de hoje. Né? E quando eu falei o preço ideal, eu falei assim, gente, é isso tudo que eu estou vivendo no momento. Foi bem sincronizado o verbete. Vamos usar, né? Hoje. Vamos ler lá. Bom proveito. Obrigada. Vamos ver o que dá. Agora aqui. Como uma consciência percebe que já passou pela segunda dessoma? Existe alguma condição perceptível fora a diferença de densidades antes e depois da ocorrência da segunda dessoma? Não, é quando a pessoa vê que já não tem tanta influência do corpo. Ela não fica pensando mais em comer, dormir, essas coisas todas. Então, ela passou pela segunda dessoma. Ela virou, então, aquilo que é espírito. Quer dizer, mudou. Então, já não é mais animal, humano. É outra coisa. Mas uma boa parte desse povo continua como animal humano, tem isso tudo. Então, a segunda dessoma, ela tem que passar com consciência, ela tem que funcionar na vida da pessoa. Muitos têm, aquilo está chegando, mas a rigor a pessoa não chegou lá. Qual a melhor maneira de se lidar com a leitura de psicosfera quando essa acontece espontaneamente sem a nossa vontade? A falta de controle desse tipo de leitura pode complicar muito a convivência com consciência moralmente patológica, e o preço de se ter esse tipo de característica pode ser alto demais. Poderia falar um pouco mais sobre isso? O caso é o seguinte: quando a pessoa tem e vê espontaneamente a psicosfera de outra, ela deve agradecer. Se aquilo é espontâneo, é porque ela já tem uma acuidade, uma percepção, uma capacidade de prospectar e ver a psicometria daquela pessoa em matéria de energia. Agora, se isso foi feito por amparador, ela deve agradecer ainda mais ainda. Sempre é uma mensagem, sempre está um aviso, sempre vem alguma coisa para enriquecer as observações, abordagens, pesquisas, a investigação que a pessoa está fazendo, os estudos que ela desenvolve. Então, a gente deve ver isso como uma oportunidade. E outra coisa, não ficar com medo, superar a situação, juntar o processo da visão da psicosfera com as energias da própria pessoa, o estado vibracional dela, como é que ela se manifesta, como é que ela exterioriza a energia. Isso também é muito importante para ela. Na desperticidade, a essência está no holopensene ou no domínio do alto nível das energias. O que tem mais peso? O que tem mais peso é o discernimento. Aí, no caso, discernimento geral. Então, não é só o holopensene, nem as energias da pessoa, mas a ideia que ela tem da realidade, do que é ser desperto, o que é ter anulado, neutralizado o processo das influências negativas de outras consciências mais doentes do que ela sobre ela.
Isso aí com a repercussão disso. Quais os efeitos disso, as consequências, para onde ela é encaminhada para isso. Essas coisas também, uma pessoa quando chega nisso, ela vê que isso não está ocorrendo à toa. Ela tem que corresponder o que ela está recebendo. É a condição de autoconsciencialidade que aumentou. Se aumentou a autoconsciencialidade, é lógico que o serviço dela, o trabalho dela também deve aumentar em favor dos outros. Por motivos vários, procurei um psiquiatra e fui diagnosticado com depressão leve. Foi-me dado medicamento e melhorei da angústia. Faço TENEPS há uns 8 anos. Nesse período, 2 meses, parei com os trabalhos da TENEPS. Há 7 dias voltei à prática da TENEPS. Há mais ou menos 10 dias tenho sofrido fortes assédios de sinalética, inclusive pequenos acidentes. Hoje, levantei com muita angústia, desespero, calafrios e o braço direito com movimentos involuntários. Pedi ajuda a colega tenepsista e houve melhora. O que devo fazer? O que está acontecendo? Há um assédio óbvio no seu caso. Está bem evidente. Inclusive, tudo isso você está sentindo aqui. Angústia, desespero, calafrio, braço direito com movimento involuntário. O que mais para falar que a pessoa tem assédio? Abre o olho com isso e trabalhe na história. Estado vibracional. Você já conhece essas coisas. Ele está falando que está praticando até, né? Faz 8 anos. Que é isso? Essas coisas não acontecem. Né? O negócio é que deve ter entrado um novo patamar. A coisa piorou porque apertaram mais o problema dele. É isso? O negócio é esse. Professor. Nosso amigo lá, o Ivan, o Boníssimo. Professor, eu gostaria de agradecer por se colocar na condição de cobaia, já que o senhor possui atributos trafores assim, excepcionais, como a comunicabilidade, intelectualidade. Acho que tem servido de fonte de inspiração para mim, e acredito para muitas outras pessoas, e juntamente com o seu trabalho de esclarecimento, mas tem me contribuído para que eu possa recuperar meus contos. Mas o que não está tão evidente para mim é quais são os seus trafares e o que o senhor tem feito para reduzir o impacto deles. Meu trafar terrível que eu tenho, um deles que eu acho que é terrível, é o seguinte: eu não consigo ser um evoluciólogo. Você está entendendo? Eu bem queria saber, por exemplo, todo mundo aqui, como é que é o negócio todo, eu ainda não consigo. Eu consigo de alguns, mas não de todos. Isso para mim não é trafal só, é trafar. Por quê? Já era para eu saber disso. Se eu lembro de tanta coisa, conheço tanta coisa, por que é que eu tenho lacuna nessa lembrança? Isso é erro meu. É só recuperação, não. Tá fora. Isso é deficiência minha. Outra coisa também, eu acho que eu ainda não tenho a eficácia e a eficiência que devia de ter com aquilo que eu sei. Eu não correspondo ao nível de conhecimento que eu tenho, que eu sei dentro de mim. Não é aquilo que eu mostro para vocês, mas aquilo que eu sei, eu não correspondo ao que eu faço. Eu acho que devia de ser mais. Isso é um trabalho. Essa deficiência. Estou sendo sincero. Amanhã, por exemplo, vou encontrar com um transmetor e falar assim, vai cá, estou aqui, olha do avesso. Aí ele vem com todos os aparelhos lá do Pedro e mais alguma coisa, que são os para-aparelhos. Vai examinar, não, você está errado nisso, abre o jogo. Por isso que é que eu estou abrindo o jogo. Isso é que eu desejo saber, eu sou o primeiro a querer saber. A melhor coisa que tem é você ter o diagnóstico das suas deficiências. Toda heterocrítica, ela é inavaliável. Ela não tem preço. Você deve que venha. Você está entendendo? Isso é o máximo. Então, do ponto de vista extrafísico, tem muita coisa nesse sentido. Agora, o problema na vida humana, a gente tem muita coisa que você tem que dar desconto e muita coisa que você tem que dar agravante. Então, conviver na vida que eu tenho tido, hoje, por exemplo, eu estou com a vida mais assentada, tudo vem à mão, está tudo mais certo. Antes tudo eu buscava, hoje tudo vem para mim. Isso é um problemão também, que a responsabilidade aumenta. Antes só vinham para mim, por exemplo, livro, as coisas todas que eu tenho um rolo pensando favorável para essas coisas. Mas hoje não, hoje tudo vem. Há uma sincronicidade encaminhada para minhas coisas. Do ponto de vista extrafísico que eu estou falando, entende? Então isso ajuda, aquilo que eu estava falando para vocês, o povo tem aparecido. Alguma coisa
enumerador, o transmentor, falou para eu falar para vocês. Por isso que eu falei. Falei aqueles 5 preceptores que tiveram aí. A partir deles, ó, quantos não apareceram aqui? Agora o Eric está aí, filho. Ele está aí com a gente. E outra coisa, ele muda minhas coisas mesmo. O problema de energia dele, ele tem capacidade de mudança, de qualificação das coisas. Entendeu? Em matéria, por exemplo, intelectual, essa coisa toda, ele tem muita força. Agora, ele pode mudar umas pessoas que estão aqui através da mudança do óleo pensene. Ele não tocou nas pessoas. As pessoas nem perceberam que ele estava aí. Ele é capaz de mudar. Então, essa mudança de óleo pensene é superior à da veronesa. Você entendeu isso, lógico? Agora, isso que eu já percebi nos processos dele. Quer dizer, são as mudanças de energia. Por exemplo, deve ter essas mudanças é que chegam naquele nível do AEC, de falar o negócio da árvore. Não, você chega lá e pega um galho da árvore e pensa nela que você vai ver o que vai acontecer. Como é que é possível isso? Está entendendo? Então, é um problema que mexe com o ambiente, com as pessoas. Então, o óleo pensene e a consciência. Precisa de estudar isso mais, eu também não sei. Vocês veem? Então, você está entendendo como é que é? Agora, do ponto de vista geral, você quer saber meus defeitos, pergunta para essa turma que vive comigo, que sabe tudo. Entende? Isso eu tenho uma porção. Mas esses são os triviais, variados. Então, eu nunca matei ninguém. Atualmente eu não estou fazendo sopa com bebê recém-nascido. Nada disso mais. Então, são coisas mais ou menos. Eu estou te falando agora, são as bravas mesmo, que são essas minhas. E essas aí que são as mais bravas, que eu sei disso. É muito difícil nessa condição minha, por exemplo, e alguns de vocês também que são pré-serenões, que a gente não sabe, né, quem é serenão aqui e quem não é, mas alguns de vocês são pré-serenões. Em meu caso, é muito difícil viver sem ter alguns trafalhos pesadinhos ainda, sempre tem. E nessa vida, então, é muito bravo, por causa do corpo. O corpo determina uma opção de coisa para a gente. Ele é ótimo, mas se deixar, ele fixa uma porção de trafalhos do nosso passado. O corpo soma. Devido ao processo da própria carne. Você está entendendo? O processo da fisiologia, por exemplo. O problema da anatomia, o modo de agir, a motricidade do próprio corpo exige isso. Por isso que no seu caso, por exemplo, você se defendeu para chegar onde você está. Você colocou tudo na sua cabeça, esqueceu tudo em matéria de energia e ficou com a matéria. Agora você está começando a ver, não, agora eu posso voltar ao que eu era. Você vai virar consciência agora, porque antes não. Até o momento você ainda não foi. Você vai começar a ser consciência daqui para frente. Inclusive, professor, um problema, uma limitação séria para a recuperação dos cons, eu acho que é a limitação da memória, o problema da memória. Principalmente em um período que eu também experimentei uma dieta vegetariana, quando eu era mais jovem, eu tive um problema assim, pior de memória, mas mesmo assim, porra tudo, eu também tive. Inclusive, isso não é bom. O senhor também mencionou que uma forma de mitigar essa limitação seria a pessoa evitar procurar ter uma rotina diária rígida, fixa. É o turno mental somático. Você já viu o verbete? Sim. Turno mental somático, é o verbete, é o meu. Você vai ver minha rotina. Agora, uma questão que eu tenho, isso pode mitigar, evitar problemas, mas como endereçar o problema principal, que é a limitação da memória? Como melhorar eliminar essa deficiência? O que é que você acha que é o principal? Teria alguma técnica que uma pessoa que tem limitação de memória... Não, a memória, o problema que a pessoa tem, ela tem que olhar primeiro a dieta, depois a desintoxicação. Então, por exemplo, não adianta só a dieta. Tem que ser uma dieta adequada, mas ela não pode ter constipação intestinal. A constipação devido ao coprosterol e compostanol vem pelo processo hepático e o problema gastrointestinal. Aquilo afeta a cabeça e a memória ela é esparramada nos dois córtex. Aquilo cria problema para a pessoa também. Entende? Obnubila, fica ofuscada, embaraça, cria um travão. Então, não pode ter
Então a pessoa tem que fazer exercício, tem que comer alguma coisa que melhore, tipo fibra, essas coisas todas, para que o gastrointestinal funcione. Isso piora o problema da memória. Outra coisa, não deixar que a hepatopatia atinja a pessoa. Se ela levanta, por exemplo, e viu que está com a boca amarga, precisa ver por quê. Examinar a causa daquilo para evitar daí em diante. Porque isso também piora o processo da memória. Outra coisa também que piora a memória são remédios, principalmente, por exemplo, cardiotônicos, os processos, entende, cardiológicos, da cardiologia. Tem uma opção deles que torra a sua memória. Todos esses, por exemplo, que mexem aí contra colesterol, são terríveis. Tem que ter cuidado com isso. Agora, junto com isso, usar a memória sem parar. Mas não usar só no laptop aí, tal, colocar no Toshiba as coisas, não. É você registrar também, você estar com isso ativamente, todo dia. Aumentar, por exemplo, os dicionários cerebrais, ajuda demais. Agora, tem que estudar todos os dicionários cerebrais. Eu falo em 4, você já viu falar, né? Tem que estudar isso aí. E, vamos dizer, dinamizar esses dicionários, fazer consulta permanente na história, anotar tudo, ver como é que é, se interessar por tudo. Então, por exemplo, no seu caso, você é uma pessoa que faz pesquisa. As suas pesquisas são muito específicas. Você tem que sair dessas especialidades sua e entrar no generalismo. Você tem que sair do seu varejismo e entrar no atacadismo. Você tem que sair da sua monovisão e entrar na cosvisão. Isso melhora a memória. Melhora de uma maneira significativa, muito séria. Agora, faça isso que eu estou falando e veja dentro de um ano. Anota tudo como é que você era. E olha dentro de um ano como é que as coisas vão melhorar com você. Agora, outra coisa, se você começar a movimentar aquilo que eu te falei, estado vibracional, para você começar a sentir o processo da energia, isso vai melhorar demais sua memória, por causa do córtex, os 2 hemisférios cerebrais. Isso melhora demais. Através do cerebelo, ou seja, do neuro vegetativo, você vai mexer no sistema nervoso central. Isso melhora a memória. Facilita demais. Vale a pena. O senhor estava falando, teve um teletertuliano que perguntou sobre segunda de soma, né? Talvez a pergunta seja em cima do trafar, primeiro trafar que o senhor mencionou aí. A gente vem passando, a maioria dos intermissivistas que estão aqui, vem passando pela segunda de soma a partir de mais ou menos quantas vidas para trás, ou em termos cronológicos? Imagino que o curso intermissivo não tenha sido a primeira vez, ou estou enganado? Aí varia, né? Cada um varia o seu. A única coisa que eu te digo é o seguinte: a segunda de soma vai ser mais fácil depois do curso intermissivo. Isso eu volto. Antes, há de ver cada um como é que foi. Tem que ver cada caso. Porque tudo, às vezes, segunda de soma depende muito da entourage, sabe? A equipe extrafísica que a pessoa tem. Ela convive com quem? Acontece o quê? Por quê? Quando ela dessomou, quem é que estava com ela? Outra coisa, recepção extrafísica. Foi de quem? É gente da baratosfera ou foi da paraprocedência mais ou menos boa? E a paraprocedência influi demais nisso. Pensa na paraprocedência quando você for pensar em segunda de soma. O caso daquele livro Voltei mostra bem isso, né? Apesar da pessoa não ter tido uma autossuficiência, mas ela fez assistência. É mais ou menos. Ali tem muitas coisas determinadas, mas falta muita coisa ainda. Professor Valdo, aqui em cima. Eu queria voltar um assunto um pouquinho antes que o senhor falou sobre Hércules, a especialidade dele com relação à potencialização da mudança de Holopensene, e que é superior à da Veronesa. Isso? O senhor falou um pouquinho isso, né? O caso, o que é que você quer? Aí a pergunta é assim, tem relação com o período da mega euforização que o senhor está fazendo? Qual o trabalho específico e como a gente poderia tirar mais proveito dessa especialidade? Mas eu ainda não entendi toda o que ela está perguntando. Você entendeu? Ele também não entendeu. Fala de novo. O senhor falou assim, o Hércules... Eu quero ver o core dessa história. O Hércules tem a especialidade de mudar a
com a sua potencialização da energia, o holopensene. E que essa condição dele é superior da veronesa. Você quer saber a diferença de um para o outro? Isso. E a segunda pergunta é assim, como que nós poderíamos tirar proveito e se tem relação com o período que o senhor está falando aí da tirar proveito, o problema é de vocês, porque ele está por aí. Agora, o caso, a primeira é o seguinte, a veronesa, ela é capaz de modificar o processo estatístico e ela plasma aquilo, que é o problema da forma pensamento. Ela plasma aquilo, ela tem facilidade para o processo. Mas aquilo você está vendo como espectadora. É apenas um processo externo que você está vendo. É como se ela fizesse um filme na hora para você ver. Entendi. Isso é a veronesa. Agora o X não. Ele chega e joga energia de tal maneira que o ambiente fica adequado àquilo que você está fazendo. Você está trabalhando com mental soma. O ambiente fica up to date, atualizado, em alto nível de racionalidade, de discernimento, de harmonia e equilíbrio dentro do processo de pensar. Então, aquilo atinge você. Então, é como se fosse, por exemplo, aquilo que eles querem fazer do cinema, que não é só a terceira dimensão, mas apareceu perfume, você sentiu o perfume aqui. Ele faz isso com a gente. Então, muda tudo. Agora veja, aquilo que eu estava falando, ele é mais ou menos, está caminhando para aquelas coisas que o AEC é capaz de fazer. Eu ia perguntar isso, se ele chegou a trabalhar com a AEC, porque a AEC não faz isso, não modifica o centro? Não, eu não sei, não, a relação que tem aí, eu não sei, eu não vi. Mas você entendeu essa diferença? Um faz uma integração, ele faz a integração do espectador, ele coloca você na história, coloca você no palco. Agora, com a veronesa, não, você está sempre aqui na galera, na audiência, na plateia, vendo o palco, mas você não entra lá. Agora, ele não faz você entrar, não. Ele joga o palco em você. É um absurdo o programa dele. Eu fico olhando as diferenças que eu tenho com o processo dele, eu vejo quando ele chega. Então tem relação com a mega euforização, a especialidade dele? Até um certo ponto, mas agora, não é só a mega euforização, é o processo da imperturbabilidade, essa coisa toda. Entendi. Por exemplo, deixa eu te dar uma ideia. Fazendo um resumo de tudo isso que nós falamos aí para você. É como se ele trouxesse, por exemplo, aquela condição do holopensene, aonde a gente trabalhava, por exemplo, eu, lá no Pombal, entende? Ele trouxesse para cá. Então eu fico sentindo como se eu estivesse no Pombal. Capite? Capite. Então muda tudo, é uma outra condição, é diferente. Valdo. E ele tem força mesmo para isso. Esses amparadores de nível, eles têm equipe que trabalha junto com eles? Quando eles vêm... Não, ele é personagem, ou elemento, ou vamos dizer, um participante de uma equipe. Não é que ele tenha equipe. Está entendendo? Ele participa da equipe, diz tudo isso aí. Ele participa. Agora, eu vejo que ele, eu já falei aqui, ele é de central extrafísica da energia. Eu observei esses dias, professor Valdo, que na minha casa a gente estava com bastante problema intrafísico para resolver. Tudo resolvível, mas coisas assim que desgastam. E mesmo assim estava uma paz, estava um silêncio diferente, uma coisa assim positiva. Pode ser uma repercussão desse óbito? Essas coisas às vezes acontecem. Agora, comigo eu sempre tive essas coisas. De vez em quando apareciam as coisas da monja, por exemplo, até no exterior. Eu lembro uma vez que nós estávamos em Buenos Aires, que aconteceu um negócio desse num lugar lá, hotel onde nós estávamos. A Marina não está aí, né? Mas ela estava lá na hora e tinha mais gente comigo. Falei assim, vai mudar tudo isso aqui. Uma hora para outra mudou todo o holopensene, quer dizer, mas era o povo da monja que estava lá. Agora o X faz isso. Agora, isso já aconteceu comigo em diversos lugares, ambiente, tudo isso. Quando o negócio fica demais, às vezes acontece. O problema é que às vezes ocorre uma situação dessa dentro de um momento crítico.
Naquele momento crítico, aquilo melhorou, ninguém percebeu que o negócio foi grande, porque o buraco era tão grande que qualquer coisa que acontecesse era pequena. Você está entendendo como é que é? No entanto, foi uma coisa enorme, imensa, fora de série. Agora, isso eu já vi em muitos lugares. Agora, é engraçado, é a hora que todo mundo sente. Está entendendo? Que está com a gente. Eu lembro lá em Buenos Aires que isso aí criou problema no hotel. Todo mundo começou a sentir o negócio. Nós estávamos dentro lá do meu apartamento. Quando eu disse, vai mudar tudo aqui agora. Todo mundo começou a sentir energia, melhorou, acalmou, sabe? Parece que encaminhou tudo quanto é cabeça para o lugar certo. Então essas coisas, ele é bom nisso. Agora, hoje é muito bom, porque eu trabalho sozinho, né, de madrugada, às vezes ele aparece, uma mão na roda. A gente vê como é que é. Eu estou aproveitando para colocar em dia o meu material, que está o perturbador, você está entendendo? Aquilo mais difícil, pesadão, estou pondo em dia, para ver como é que é, né? Porque a gente nunca sabe quanto tempo isso dura. Você sabe, para mim tudo é efêmero. O negócio definitivo deve ser só com a consciência livre. Então o negócio é aproveitar a chancha, como diz o cara. Não. E outra coisa, o processo todo é esse. Vamos ver o que dá. Né? Eu ponho o essencial, eu sempre coloco aquilo que é o prioritário, né? Aquilo que eu vejo. Esses dias, por exemplo, eu tenho trabalhado a minha média de 4 horas maciço, fora o resto, né? Mas 4 horas de madrugada. Mas com muito resultado. As coisas todas. Eu tenho muita coisa. Eu já baixei um dos montes das minhas pastas dessa altura. Você sabe, eu tenho lá uns 10, né? Pelo menos uma eu consegui. Não é fácil, é muito serviço. Porque tudo você tem que olhar detalhes, as coisas todas que eu estou fazendo, é muito detalhe. Tudo é observado. Eu mesmo criei o meu problema, né? Isso aí é o cara que falou, Valdo, mas você não é bobo, isso foi lá no Rio já há muito tempo. Você não é bobo, você mesmo cria os problemas para você põe tudo mais difícil para você. Eu disse, mas esse aqui é o bom da história. É o desafio do processo. Agora, o que eu estou fazendo, eu sou capaz de fazer isso, senão eu não faria, não. Eu não faço as coisas acima da minha força. Eu sou capaz. Se eu não faço, é porque eu não estou bem, vamos dizer, organizado, a minha disciplina não está boa, a rotina ainda está falha, ou qualquer coisa. Agora, assim, sobre o paradoxo da evolução, o processo de mudança de patamar da consciência, daquela que desceu mais cedo, deixando um bom exemplo. Nesse caso, como ficam as evocações em torno dessa consciência? Eu já falei, o caso da minha mãe, né? Eles ficam recebendo mensagem dela, não é ela nada. Quer dizer, tem outras consciências. Dependendo do que é, está lá se aproveitando, tem uns guias cegos, tudo quanto é jeito, né? É o Bezerra de Menezes. Eu era pequeno, eu já falava, se o Bezerra de Menezes fosse atender, ele precisava ter uma população do Chile para atender, extrafisicamente, entende? Enfatologia, primeira linha. Poderia falar sobre o preço da TENEPS. O preço da TENEPS é o seguinte, a primeira coisa que a TENEPS exige, muita auto-organização, que o negócio é diariamente para o resto da vida. Enquanto a pessoa está válida, ela tem que praticar aquela rotina, aquele hábito, desenvolver aquilo. Você quer preço maior do que esse? Precisa falar mais? Ah, que só esse já deu, né? O que é isso? Casamento não é assim. Outra coisa, a rigor, a TENEPS não permite divórcio. Até o casamento permite, a TENEPS não. Pensa bem que preço que não é. Isso aqui é firmar um contrato. Contrato é esse, viu, Cris? Poderia aprofundar melhor em fatologia, primeira linha, o valor da conquista da condição ideal. O processo é o seguinte, qual que é a condição ideal que você procura? Ela tem um preço, é esse preço que eu estou falando. Qual a dificuldade você tem para atingir até lá? Se ela fosse boa, você já teria alcançado. Se ela fosse fácil. Ela é boa, mas não é fácil.
Então, qual o preço que está faltando? O que é que falta para você pagar, para você atingi-la? É isso que eu estou dizendo. Cada caso tem que ver. A condição ideal sua não é a mesma minha. É diferente do Loche, é diferente da Cris. Cada um tem o seu. Da mesma forma que existem autodidatas que não dependem de aulas ou cursos convencionais para desempenhar suas funções, assim como Faraday e outros cientistas, do ponto de vista conscienciológico, existe o autocognitor que planeja a sua PROEX sem a necessidade de curso intermissivo? Essa aqui é mais uma daquelas perguntas que eu falei para você anotar. Olha, se isso fosse assim, não precisava de curso intermissivo. Se tem o curso intermissivo, é porque ele vem suprir uma deficiência mesmo, de largo contingente de consciência e consciex. De modo que o negócio existe de propósito. Agora, você tem que lembrar que no curso intermissivo se recomenda o processo do autodidatismo permanente para o resto da vida da pessoa. Não é ficar só na educação formal da escola, mas a pessoa ter o autodidatismo permanente. Esse é o do Faraday, é o que nós todos precisamos de ter. Isso faz parte. Mas só o autodidatismo permanente ainda não é tudo. Porque tem um processo de renascer, dessomar, intermissão, grupo evolutivo, e uma opção de coisa, um max-mecanismo. Então, o processo do curso intermissivo, ele clareia, ele devassa essa realidade, ele descortina aquilo que a pessoa precisa saber de uma maneira aonde dói, no ponto certo, na hora certa, de acordo com ela. Eu estou tentando instalar os 20 EVs diários, registrando cada tentativa e mensurando-a. Gostaria de saber se é normal se ter dificuldade de instalar EVs após acordar. Por que isso acontece? Porque possivelmente você é aquela pessoa que eu falo, que você saiu da cama às 7 horas da manhã, mas só acordou às 10. Pode ser que seja isso, quer dizer, o processo da hipnopompia prolongada. Tem pessoa que é assim, vocês sabem, né? É o problema de doença da cabeça, o modo de ser, o temperamento da pessoa. Se deveu que se não é isso. Você sai da cama às tantas horas e fica acordado que hora? Qual é a diferença de uma coisa com outra? Pode ser isso que está influindo em você. O mais não tem razão de ser. Pelo contrário, quase sempre a gente acorda, você está com a corda toda, porque está descansado, já passou pelo terceiro sono e tal. Ontem, domingo, minha companheira percebeu a presença de consciex na nossa residência após a minha chegada do trabalho. Ouviu claramente quando uma delas lhe pediu comida. Sentiu ainda que elas aparentavam cansaço, além de fome e sede. Prontamente a minha esposa sentiu as mesmas reações e logo tratou de se alimentar e dormir, fato que aparentemente resolveu o problema. Nesse caso, desejo saber se essa atitude foi correta. Informa ainda que essa situação ocorre comumente comigo, como se eu as atraísse o tempo todo. Preciso saber o que é que você faz, que atrai, e dá um jeito de não levar as coisas para casa. Né? Agora, você está ótimo, porque vocês estão percebendo o que acontece. Então é fácil de fazer o desassédio. O pior é quando tem esse assédio e ninguém percebe. Agora, trabalhe mais com as suas energias conscienciais para aumentar a sua autodefesa e desassimile a possibilidade disso. Uma outra coisa, veja o seu trabalho que você está fazendo e depois olha na sua cara. Vê se ainda tem muito bagulho energético, coisa nesse sentido, que isso tudo pode favorecer e predispor, acolher essas consciex de uma maneira negativa. Professor. A gente tem que acolher as consciex patológicas, mas de maneira positiva, consciente, sabendo, de maneira cosmoética, assistencial. Professor, agora há pouco, respondendo à pergunta do Ivan, o senhor falou a questão da memória, 2 pontos, o registro e os dicionários. O senhor podia aprofundar a melhor forma de fazer o registro e a questão dos dicionários, a associação entre eles? Por exemplo, você lê um livro, o livro não está interessando, mas você olha assim, vamos olhar, que expressão que o cara tem que pode me ajudar, uma expressão que eu não uso, mas isso aí é interessante. Vale a pena para aquilo que eu estou estudando. Você chega lá e anota.
Então, é um monte de coisa que você pode ver. Toda leitura, ela pode ajudar. Por exemplo, você pega o livro pior que tem, não interessa ler, você leu 5 páginas, mas ele pode te ajudar. Você já sabe um livro que não interessa ler. Você está entendendo? Você já joga fora aquele livro, porque ele não presta. Entendeu? Você já sabe, hein? O escudeiro escrevinhador. É isso que seria. Você divide seu escudeiro escrevinhador de si próprio. Então, ele escriba de si mesmo. Isso aí é o Henrique Ferri, que estava falando lá do cara, do outro, sabe? Que era o escudeiro escrevinhador da outra firma, ele estava defendendo o negócio. Então, eu anotava tudo quanto é detalhe, as coisas todas, para ir contra ele. Aqui, só mais um ponto. Eu sei que, com relação aos dicionários, o senhor mencionou 4, né? São os 4. Quais são? Sinônimos, antonímos, analógico e poliglótico. Agora, se quiser arranjar, a gente arranja outro. É o enciclopédico, que reúne os 4. Tá. Mais uma perguntinha. Esse é o 5º para ela. Esse é para ela só. É específico para ela. No dia de hoje. Sei que é um pouco complexo a gente detalhar isso, mas com relação aos registros, qual é a melhor forma de classificar? O registro melhor que tem é você colocar sempre aquilo de uma maneira concisa. A gente não precisa explicar tudo que tem. Você põe a palavra que interessa, ou a expressão que tem, ou no máximo uma frase que interessa. É aquilo que interessa. E com o tempo, você tem que fazer também um código pessoal seu das coisas. Eu, por exemplo, sou capaz de ler, anoto qualquer coisa, ou ponho lá um raio. Eu já sei o que é. Ou ponho uma letra, ou coloco, sabe? Duas chaves desse jeito, assim, uma fechada. Sabe o que significa isso? Por exemplo, vou explicar. Isso aqui eu ponho em muito livro meu. O que significa isso para você? É um processo de contradição, mas às vezes não é só contradição. São ideias que estão em luta, alguma coisa que tem. A uma contra a outra. Ó. O processo é esse. Agora veja, você arranja. Agora, ó, a outra que eu tenho é essa aqui, ó. Quando tem esse raio, é porque tem erro. Erro de alguma coisa. Às vezes bobajona. A bobajona grande, aquela que está saltando o livro assim na sua cara, é essa aí. Entendeu? Agora, tem um monte de coisa nesse sentido. Outra coisa, eu às vezes chego e coloco a palavra ou qualquer coisa dentro de uma bola, assim, para mostrar o que é. Tu tem razão para mim. Eu tenho dezenas de marcações. Entendeu? É o ponto principal que o senhor está chamando a atenção. Quando o senhor faz o círculo, é o ponto principal que chama a atenção. E algumas também eu coloco por causa do processo de forma, para eu saber o que é. Porque amanhã, às vezes, eu quero citar alguma coisa daquele texto, eu vou evitar aquela forma que está errada. Todo aquilo que emporcalha o texto da pessoa, principalmente em livro, por exemplo, que é traduzido, tem muita bobagem, né? Muita besteira, cada tradução. Então eu marco tudo, que eu não quero amanhã, publico os negócios, tudo sobre besteira, eu tenho que ver o que é que eu estou lendo dos outros, até dos outros você tem que saber. Professor, e a classificação dentro das áreas? O senhor tem N verbetes, todo dia criação. Eu tenho, mas eu sempre olho aquilo que eu estou na ponta. O que eu estou fazendo hoje que é importante? Do momento. Isso eu dou mais valor. Professor, eu queria que o senhor desse uma palhinha sobre o MPP, seria o Manual Pessoal de Prioridades. O que o senhor podia falar a respeito disso? Manual Pessoal de Prioridades, a pessoa tem que examinar na vida dela o que ela precisa como processo prioritário. E ela estabelecer esse manual. Esse manual vai constar essas coisas dentro da realização, da execução. O que tem que vir em primeiro lugar, o que vem em segundo, o que vem em terceiro, como é que é. Nessa próxima década, o que é que eu vou fazer? Tudo isso você tem que pôr lá. Entende? É o manual. Agora, o manual é você que faz. A única coisa que eu acho é o seguinte: você tem que colocar na sua cabeça que prioridade é coisa séria. A hora que você admitir que a prioridade é necessária, quer dizer, como eu falo, que a prioridade é prioritária,
você vai fazer o manual. Entende? A prioridade é prioritária. Se você colocar isso, melhorou tudo. Você entendeu o que é evolução. Uma pessoa que vive a vida por aí, ó, de qualquer maneira, deixando acontecer o que for, ela é um vegetal. Ela ainda não acordou. Ela está pior do que na hipnopompia. Ela ainda não se despertou para a realidade evolutiva. É aquilo que eu falo, ela não tem inteligência evolutiva. Isso é terrível. Agora, uma pessoa que já despertou para a realidade dela, ela vai ver o que é prioritário. Tem coisa que é mais importante do que outra. Agora, a maior parte das pessoas tem algum problema. Você já percebeu, por exemplo, você mesmo, você já deve ter percebido quantas vezes os rapazes e as moças têm dificuldade de escolher a profissão deles quando eles estão na puberdade, na adolescência. Tem gente que hoje, porque tem facilidade para fazer uma opção de vestibular, faz vestibular em 5 faculdades, não entra em nenhuma. Às vezes entra em 3. Eles pois é, não, fica alguns meses, cai fora, pega a outra. Não, eu gostei mais da outra lá. Aí daí a pouco ele muda. Então veja, isso aí, essa vira-folha, você está entendendo? É um problema, é o processo da dispersão. Aí a pessoa tem que saber o que ela quer. Agora, uma das características que a gente vê que a pessoa fez curso intermissivo, bem clara, assim, logo de cara, você pode ver, é aquela pessoa que sabe o que quer. E ela mostra que aquilo que ela quer é positivo, é prioritário. Então, uma referência, por exemplo, eu estava lendo ontem um artigo referindo-se ao intermissivo relacionado com a assistência. Uma das, vamos dizer, dicas ou insights que a pessoa teria se fez o intermissivo é que ela teria uma ideia inata pela assistência. Como o senhor fala sempre, que a evolução passa pela assistência. Porque todo mundo faz o curso intermissivo, eles indicam o processo da interassistencialidade, que é inevitável, você tem que enfrentá-lo cedo ou tarde. Então, no curso intermissivo, você já enfrenta de cara. Uma dica da prioridade seria isso, ver se ela está indo em direção à assistência. Mas não é só isso. Agora entra os detalhes. Quais são as prioridades assistenciais suas? Ontem, por exemplo, eu fiz lá um levantamento inicial do meu povo, da minha família mais chegada, a família nuclear, genética. E tem duas condições. Eu não estou falando, por exemplo, de primo distante, certas pessoas não. Estou falando daqueles que estavam aí, porque vieram 14 pessoas que, diretamente com as coisas da minha irmã, que mexem com o meu processo. Então, só esse povo, que dão mais ou menos umas 30 pessoas, tem, presta atenção, a partir do meu pai, 8 dentistas. E a partir de mim, 6 médicos. Fora agora o povo que está chegando, que é psicólogo, essas coisas, engenheiro, arquiteto. Dessas 30 pessoas, mais da metade é da área da saúde. Presta atenção. Que seja aí 8 com 6 são 14. Você desconta 1, são 13. Com mais 2 são 15. Quer dizer, a metade é da área da saúde, só isso que eu examinei, mas ainda não examinei tudo direito. Tudo da área da saúde. Quer dizer, esse povo mesmo que não está comigo, eles já receberam alguma influência muito séria em matéria de programação de existência. Está entendendo? Tem gente no meio que já conhece bem as coisas, igual o Jarba, que está sempre aqui, eles conhecem. Tem um outro que é o Júnior, que é fora de série em matéria de parapsiquismo, essa coisa toda. Mas, veja, mas ele não está entrosado. Mas tem mais 2 que vieram conversar comigo. São dentistas. Uma é dentista, a outra mexe com processo de ginástica e problema de saúde também. É para cuidar. Elas estão querendo até passar uma temporada aqui comigo, tá? Para ver as coisas. Agora você veja. Tudo tem sua razão. Então, se eu fosse estudar, eu ia ver isso tudo. Mas é que eu já sabia dessa história. Só que eu nunca fiz o levantamento. Porque tinha gente desse aí que eu nem conheço. Agora veja, a partir do meu pai, desencadeou o processo de dentista. Eu fui o segundo, etc. Tem 8. Agora, a partir de mim, desencadeou o processo de medicina. Tem 6. Tudo é derivado. Vendo como é que é?
Isso é interessante a gente começar a pensar como é que tem o processo de prioridade. E a assistência nossa, então, da área da saúde, é a melhor que tem. Agora, a melhor que tem é a comunicação na área da saúde junto com a assistência. Então, por um lado, você assiste, pelo outro, você é docente. Você leciona, que é o que eu fiz na minha vida inteira. Eu estou sempre nessas duas vertentes, dentro da área da saúde. Entende? Até aquilo que eu entrei, que era dentro, para um infiltrado, dentro de uma área até de bebida, era na área da saúde que eu estava fazendo. Os processos tudo é de assistência nisso aí, para melhorar. A própria fundação, só o serviço dela por ano era uma loucura, o tamanho de assistência médica e tudo mais que eles faziam. Tinha até hospital e tudo. Então isso tudo é muito sério. Está entendendo? Bom. Pensa bem nessa qualificação. Cada família tem a sua. Você tinha comparado o Hércules com a IEC. Como é que é? Você comparou o AIEC, o Hércules com a IEC. Agora, eu entendi que o AIEC vai além do Hércules. Não, é porque ele estuda certas coisas que eu já conheço. O Hércules eu ainda não conheço, eu não sei como é que é. Mas agora, o AIEC, ele estuda certas coisas nesse sentido aí, avançadas. Foi assim que eu encontrei com ele fora do corpo. Primeira vez, desde a primeira vez. Então eu não sei como é que é, mas a área é essa. Mas isso agora, por exemplo, o AIEC, ele não aparece aqui fazendo as coisas que o ECO faz. É isso que eu estou perguntando. Sei lá se o ECO é melhor, né, com as bolas. No picadeiro, ele faz, sabe lá o que ele faz. Mudar o holopensene local, o AIEC também faz. Não, ele entende muito disso, e já mexeu com as coisas, e mexe diretamente com as pessoas, as consciências. O negócio é sério. Ele é muito pesquisador demais das coisas, já não sabe até onde vai isso. Nem eu sei. Ele tem uma opção de coisa que eu não entendo nada. É que o Hércules você conhece mais, que trabalha... Não conheço mais não. Eu estou vendo, ele ainda conheço menos. Que ele chegou agora. Que esse eu ainda não classifiquei na minha memória, eu ainda não coloquei o Hércules aonde sei. Agora, eu descobri que tem uma base dele que é russa, né? Então o negócio mexe com a opção de coisa minha do passado, uns troços, aí vai longe. Está no processo oriental. Está entendendo? Se de ver para onde vai isso, eu não tenho ideia. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 63 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 36 votos presenciais e 16 votos online. Hoje teremos recados do Everaldo, curso Consim Cobaia, o Igor, curso de IPC, a Cristina Aracate, jornada da Parapercepciologia, e o Amin, curso Acoplamentário. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para divulgar o curso que nós vamos ter agora no dia 2 a 4 de julho, que é o Consim Cobaia. Então, dentro da temática da tertúlia, inclusive de hoje, de que um dos maiores presentes que a gente pode ganhar é uma heterocrítica cosmoética, a Cons está desenvolvendo esse curso agora para o início do mês de julho, ou seja, daqui 30 dias. Então, a gente gostaria de fazer o convite especialmente para os tertulianos e os teletertulianos para poder participar desse evento. E dentro desse contexto, a gente está trazendo aqui o depoimento de mais uma pessoa que já participou dessa técnica do Consim Cobaia para passar sua vivência, sua experiência para vocês. Bom, pessoal, o Consim Cobaia ele ajuda em vários aspectos. Um deles é que ajuda a pessoa a enxergar traços da personalidade que ela sozinha, às vezes, não percebe direito. Então, a ajuda das outras pessoas, dos amparadores lá presentes, ajuda nesse aspecto. Outro aspecto é que, às vezes, a pessoa tem ela pensa que ela é uma coisa e, na verdade, ela é outra. Então, também essas distorções de percepção sobre ela mesma ajudam, né, a serem trabalhadas na Consim Cobaia. Normalmente, o que a gente pensa que a gente é, o que a gente gostaria de ser e o que a gente é na realidade, em geral, não coincidem. E a Consim Cobaia ajuda, né, a diminuir, né, essas diferenças. Então, eu recomendo a todos que não fizeram, e mesmo aqueles que já fizeram,
né, que participem dessa experiência que é marcante para a pessoa, para o desenvolvimento da pessoa. Então fica o convite, né, para as pessoas que têm interesse, podem se dirigir à recepção, ou se não ligar aqui para o CAEC, no 45-3525-2652. O valor do curso é R$ 150 à vista. Então a gente aguarda vocês lá. Obrigado. Boa tarde a todos. O objetivo aqui desse recado é divulgar o PDP, é o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico. Ele é um curso que consta de 6 módulos e o primeiro módulo vai se iniciar nos dias 19 e 20 de junho. Então, daqui a 3 semanas, todos os módulos serão ministrados no Discernimento. Ele é um curso do IPC e para maiores informações e inscrições, os telefones são 3028-0282, que é do Centro Educacional do IPC em Foz do Iguaçu, na rua Rui Barbosa, no Foz Executive Center, ou 2102-1448, que é o telefone da sede mundial, que fica no Discernimento, ambos com código de área 45. Os módulos do curso são: primeiro módulo sobre estado vibracional, o segundo sobre autodefesa energética, o terceiro sobre psicometria, o quarto sobre clarividência, o quinto módulo é sobre técnicas energéticas assistenciais e o sexto módulo sobre exoprojeção. Então, todos aqueles interessados em ter um desenvolvimento, né, em fazer um investimento maior no desenvolvimento do parapsiquismo, a gente recomenda aí que participe do PDP. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de reforçar o convite à participação na terceira jornada de Parapercepciologia e o primeiro Fórum de Pesquisas das Dinâmicas Parapsíquicas. Esse é um evento que ocorre aqui no CAEC nos dias 16 a 18 de julho, e um dos grandes diferenciais desse evento será justamente o número expressivo de trabalhos que serão apresentados versando sobre pesquisas no parapsiquismo. Então ficam todos convidados, maiores informações no site do CAEC ou então através do telefone 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O próximo acoplamentário vai acontecer nos dias 25 a 27 de junho. E esse acoplamentário vai ter um tema especial que é epicentrismo. Os epicons vão ser a professora Marina Tomás e o professor Pedro Fernandes. Então, todos aqueles que quiserem estudar mais sobre epicentrismo, quiserem se aprofundar, estão convidados a participar desse acoplamentário. Quem quiser mais informações e também inscrições, podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigado. Para amanhã foi eleito o verbete Mega Choque Consciencial Regressivo. Com 16 votos, a especialidade Autoseriexologia. Obrigado a todos e uma boa tarde. Lembrando que a todos a Marilza está aguardando vocês no hall aqui da entrada do tertuliário, ok?